Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sérgio Neto, sou analista de valores imobiliários e no vídeo de hoje aqui no canal irei estar trazendo a análise atualizada de ASML pela segunda vez, né? Eu trago a empresa aqui no canal e hoje vamos estar falando dos resultados do segundo TRI de 2026, estreando aqui, né, pessoal, a temporada. Eu deixo agora aberto aí a temporada de resultados do segundo TRI de 2026, as empresas lá fora já estão divulgando e aí eu vou trazer durante essa semana as empresas importantes, relevantes que divulgaram os resultados. A ASML é uma delas. Não só as empresas lá fora, aqui no Brasil, hoje, nessa quarta-feira, também vou postar o vídeo de Camil e de Indústrias Homem, que também divulgaram os números do segundo TRI. Então a gente começa a atualizar agora os resultados recentes, números frescos aqui das empresas. E hoje vamos falar de ASML, que é uma gigante, né, pessoal? Para quem não conhece, ó, já tem até vídeo aqui no canal. Sugiro que vocês deem uma olhada no vídeo se vocês. Aqui, não necessariamente vocês precisam ver o vídeo, né? Eu vou falar aqui também nesse vídeo um pouco do que a companhia faz, enfim. Mas saibam que já tem vídeo no canal também, ó, do trimestre anterior. E aí hoje vamos estar falando de novo aqui da empresa, lógico, com um foco aqui na atualização dos resultados trimestrais. Só peço, né, pessoal, antes de começar o vídeo, que você deixe seu like, se inscreve no canal. Estamos aqui com 535 inscritos, conto com essa ajuda de vocês para bater a meta agora de 600. E aí deixa também o like para o YouTube entender que o conteúdo tem valor. Sei que é chato, né, pessoal, ficar pedindo, mas eu tenho que lembrar vocês. Muitas vezes o telespectador esquece, eu também, quando estou assistindo o vídeo, eu esqueço de deixar o like. E esse like, ele é de graça, né, mas ajuda bastante aqui o canal, para que o canal siga crescendo. Também se inscreve, né, para não perder todos os conteúdos. Vai ter muito vídeo essa semana aí, ainda mais os resultados atualizados. Então vamos falar agora aqui da SML, sem mais enrolação, né? O que é que a SML faz, né, pessoal? Ela é uma empresa da indústria de semicondutores. Ela fabrica ali as máquinas de litografia. E aí, o que são máquinas de litografia? Coloquem aqui no Google, máquinas de litografia. São máquinas essenciais para a produção de chips, né, pessoal? E aí vamos ver o que é que o Google fala, ó. As máquinas de litografia são equipamentos mais complexos do mundo, ó, tá vendo? Para vocês verem como tem uma certa complexidade. Funcionam como projetores de altíssima precisão que imprimem bilhões de minúsculos circuitos e transistores diretamente em discos de silício nos chamados wafers, né? Então, ela usa ali uma tecnologia que é chamada EUV, é a tecnologia mais avançada, que usa luz, né, para fazer o desenho lá nos chips, nos wafers. E aí isso é um processo importantíssimo para que os chips sejam cada vez mais avançados, né? Esse desenho tem que estar bem feito, são nós cada vez menores, enfim. E aí ela vende isso para quem, pessoal? Os principais clientes são TSMC, Samsung e Intel. Por que eu estou comentando isso? Porque é importante a gente entender, se a gente puxar a TSMC, o TSM, né? Deixa eu ver aqui, TSMC, tá aqui. É uma empresa que nos últimos resultados tem comentado que a demanda por chips tem aumentado, né? A gente tem observado toda essa revolução na inteligência artificial, não é novidade. E a TSMC, como resultado disso, tem investido cada vez mais. Se a gente olhar aqui no balanço, deixa eu puxar, olha o capex da TSMC como aumentou. Saiu de 2024 de 29 bilhões e foi aqui para 40 bilhões no ano. Isso aqui significa o quê? Eles estão investindo mais nas fábricas para aumentar a produção de chips. Se eles investem mais, quem ganha aqui na última ponta é a SML, que provavelmente está vendendo mais máquinas para um desses clientes. Não só a TSMC, a gente pode olhar a Samsung, enfim, mas eu colocar a TSMC porque é um exemplo de referência. E aí acontece isso, né, pessoal? Se a demanda por chips está alta, a SML se beneficia de certa forma. Eu acho interessante, né, comentar, eu já comentei no vídeo anterior, vou repetir aqui mais uma vez, uma empresa, a SML é um monopólio praticamente, pessoal, não tem concorrente. As máquinas, elas são muito complexas, ó, vou até mostrar aqui no meu Substack. Para quem não conhece, tem todos os relatórios, né, e as recomendações. Deixa até o convite caso vocês queiram conhecer. Mas se a gente colocar aqui o ASML, o último relatório, eu vou abrir e deixar ele aberto aqui depois para a gente olhar umas coisas. Mas eu quero mostrar essa imagem aqui que eu coloquei no relatório, que é, por exemplo, uma máquina da ASML. Olha o tamanho da máquina, né, a complexidade dessa máquina, milhares de componentes aqui para fazer isso. Enfim, a ASML não tem concorrente praticamente, é só ela que faz. Tem uma barreira de entrada muito grande, os clientes da SML já utilizam as máquinas dela, né? O treinamento já foi em cima dela, enfim, é difícil ter um lock-in muito grande, aparecer outro concorrente, e aí ela nada de braçada sozinha nesse mercado, é bem interessante. Tem outro ponto aqui, né, pessoal? Se você gosta de uma empresa de crescimento mais acelerado, provavelmente a SML ela vai demorar um pouco mais para pegar esse crescimento. Ela até pega, a gente vê, ó, que no longo prazo, 17% crescimento de receita, mas ela não é tão explosiva como o Nvidia ou a TSMC, né, que estão mais ali na ponta final, mais próximo do cliente. Ela está mais ali no início da cadeia, né, então ela tende a ser um pouco mais lenta, mas continua tendo um perfil de crescimento, na minha visão, de alto crescimento, por estar exposta a toda essa questão na cadeia de semicondutores e inteligência artificial, né. E aí, olhando aqui os números, pessoal, impecáveis, né, receita nos últimos 9 anos, 17%,
O EBITDA nos últimos 9 anos cresceu 21% de forma composta, né? O CAGR, isso tudo que eu falo é o CAGR. O lucro líquido, o CAGR, 22% de crescimento anual. É uma empresa que gera muito caixa. Fluxo de caixa livre muito forte, né? Nos últimos 12 meses, 10,2 bilhões. E uma empresa hoje, depois a gente vai ver valuation. O valuation já está um pouquinho mais esticado. Vamos deixar isso aqui para o final. Mas assim, em termos de número, impecável que o negócio, não tem o que falar. É um negócio que tem vantagem competitiva. Ela tem um grande moat, né? Que é essa questão dessa barreira de entrada. Ela já opera nesse mercado sozinha. As margens são altíssimas. A margem bruta dela está beirando ali os 55%. Enfim, é um negócio que eu acho muito interessante e também se expõe ao ciclo de inteligência artificial. Aqui vocês podem até ver que o CAPEX nem é tão alto assim, né? O fluxo de caixa operacional frente ao CAPEX não é tão alto. Então, assim, ela tem uma necessidade de capital, ela tem, sem intensivo de capital, até tem, mas vê que frente ao que ela gera de caixa operacional, fica até que quase irrelevante, né? Ó, 15 bi de FCO em 2025 e o CAPEX de 3 bi. Então, sobra muito dinheiro ali no fluxo de caixa livre para esse tipo de empresa. Feita essa introdução inicial, pessoal, vamos ver agora os números, né? Que é o que interessa aqui, os resultados, como é que eles vieram. Até puxando aqui, ó, uma empresa que performa bem, viu? Nos últimos 12 meses, 97% de alta. 2026, 44%. Tem tido uma boa performance. E aí tá abrindo aqui em alta no pré-mercado. Tô gravando isso aqui antes do mercado abrir, mas tá abrindo com 2,3% aproximadamente aqui de alta. Vamos puxar aqui para ver, de fato, se esses resultados eles vieram bons, né? A minha luz aqui acabou falhando, infelizmente, né? A bateria é muito ruim, mas vamos sem a luz mesmo. E aí, voltando aqui, eu vou descer, pessoal, direto aqui para os números. Eu gosto de olhar primeiro a tabela. A SML, eles vão colocar aqui algumas coisas, né? Eu não gosto desse relatório deles, vou ser bem sincero com vocês, porque eles não colocam a variação anual. A receita foi essa, beleza, mas cresceu quanto? Eu não consigo saber, né? Eu não lembro de qual foi a receita do mesmo período do ano anterior. Então, eles não colocam isso aqui. Aí colocam no final aqui, mas não coloca variação. Então fica aqui a minha crítica a esse tipo de empresa. Não faz isso. Se for para ter uma crítica da SML, seria isso, né, pessoal? Mas enfim, aqui na crítica à empresa, é só como a empresa reporta as coisas. Vamos abrir a calculadora, que a gente vai ter que fazer na mão aqui. E aí, puxando, a receita deles foi 9,32 bilhões. Isso aqui tá tudo em euro, pessoal. É uma empresa não é listada lá fora, mas aqui a gente saibam que é uma empresa holandesa, né? Enfim, a maior empresa da Holanda, uma das maiores da Europa, se não me engano, é a maior da Europa. Mas enfim, vamos voltar aqui a receita 9,32 bilhões de euros. Quando a gente divide aqui por 7,69, a receita teve um crescimento. Opa, perdão, botei errado, pessoal. Tá vendo como é ruim? Uma empresa que não coloca isso, né? Variação que eu tenho que fazer na mão, às vezes eu vou errar. 9,32 bi ante um valor de 7,69, ou seja, crescimento aí de 21,2% nas receitas. Vamos ver aqui o lucro operacional, o Income for Operations, né, que foi de 3,45, 3,45 bilhões de euros ante um valor de 2,66, né, que dá aproximadamente 29,7% no crescimento do lucro operacional. Já o lucro líquido foi 2,9 bilhões de euros, perdão, a 2,918 dividido aqui pelo valor de 2,29, ou seja, lucro de 2,9 bilhões de euros, um crescimento de 27,4. É o crescimento que ela costuma entregar, né? Aqui não tem muita oscilação para cima nem para baixo. Ela costuma ficar nessa faixa de 20 para 20, próximo de 30, né? Crescimento tanto de receita como de lucro líquido. E aí aqui a gente vê que as vendas de sistemas de litografia foi 91 unidades vendidas nesse trimestre, ante um valor de 76. Eles têm aumentado aqui o número de vendas de equipamentos. Geração de caixa super saudável. Tem que puxar aqui. O fluxo de caixa operacional foi 1,7 bi. Vocês vão ver que oscila um pouquinho, né? Tem períodos que o fluxo de caixa operacional ele é negativo por conta de capital de giro. E outros períodos ela gera muito caixa, outros não. Eu aconselho a olhar sempre o anual aqui nesse sentido. Mas tem gerado muito caixa. O CAPEX, ó, relativamente é controlado, 926 milhões, né? Ante um fluxo de caixa de 1,7 bi, fluxo de caixa operacional. É o fluxo de caixa livre nesse trimestre, 1,3 bilhão de euros. Deixa eu ver aqui outros pontos, pessoal, aqui interessantes. Puxando aqui na presentation. Aqui o número das vendas, né? Como é que foi, ó, comparado com o trimestre anterior.
57% das vendas foram nessa tecnologia aqui que é a chamada EUV, que é a mais avançada. Os nós mais avançados, né, os chips mais avançados utilizam esse tipo de tecnologia. O uso aqui, 51% lógico, 49% memória. A gente vê que memória também tem crescido nos últimos anos, né? Apesar aqui de, na comparação, ter caído, mas representa quase a metade. O região aqui, beleza, pouco importa. Enfim, aqui são as tecnologias, não? EUV, AirFi, F-Dry, né? Enfim, a mais avançada é a EUV, mas a gente vê que ela representa mais, ok. Sobre o uso aqui, ó, lógica e memória, a base instalada também gera receita, né? Interessante comentar, né, pessoal? SML, como é que ela vem, como é que ela ganha dinheiro? Vendendo as máquinas e também faz a manutenção dessas máquinas. Ela tem uma base instalada muito grande de máquinas, precisa também de manutenção e ela sabe, e ela já fornece esse serviço. Isso também gera uma receita recorrente interessante aqui para a empresa. Os dividendos, ok, né? Até diminuiu, o ano está fechado, ela tem uma tendência que aumentar cada vez mais os dividendos. Faz muita recompra, ó, share buyback. É o tipo de empresa que até mais recompra do que faz dividendo. É interessante, vai diminuindo a base acionária, né? Deixa eu até puxar aqui no... Vamos puxar aqui no Fundamentei. Ações em circulação. Ó, olha o tanto de recompra que eles fizeram. Muito relevante, né? Se a gente puxar aqui do pico, ó, 2013 eles tinham 443 milhões de ações. Hoje eles têm um total de 384. Caiu bastante, né, esse número. Muita recompra que eles fazem ao longo dos anos. Isso aí é legal, pessoal, esse negócio da recompra, para a gente fazer um vínculo com o lucro líquido. Ele cresceu, o CAGR, nos últimos 9 anos, de 22%, mas o LPA provavelmente cresceu mais porque ela fez recompra, né? Então, deixa eu ver o lucro por ação aqui, só para a gente tirar o tema, né? Ó, lucro líquido, mais uma vez, 22%. Vamos ver o LPA, 23%. Pouca coisa, né? Até confesso que pensei que seria mais coisa, mas a gente vê que ele cresceu mais, né? Ó. O LPA cresceu 23%, enquanto o lucro líquido 22%. O Kegra. Não foi tanto assim, mas enfim, ainda tem esse impacto positivo. Outlook, né? Vamos aqui para guidance. O que é que eles entregaram de guidance? Para o próximo tri, eles esperam uma receita entre 11 bilhões de euros a 12 bilhões de euros. Vai crescer bastante, né? Lembrando ó, que nesse trimestre foi 9,3. Então, sequencialmente, vai ser um trimestre muito forte, né? Vamos supor que eles entregam 11,5. Vamos botar uma faixa aqui intermediária. Eu acho que é bem plausível. 11,5, se a gente divide pelo mesmo período do ano anterior, que seria aqui o Q3, né? 7,5 foi de receita, dividido por 7,5, vai dar um crescimento de 53%. É isso mesmo, né? Eu até fiquei surpreso aqui quando olhei, mas a receita vai acelerar no próximo trimestre de forma bastante expressiva, né? Então esse outlook aqui, esse guidance deles foi bem bom. E aí eles colocam aqui, ó, o percentual que vai vir da base instalada são 2,9, que é aquela receita que eu já falei que é mais recorrente, enfim, é manutenção. E o restante vem de venda de novos sistemas. E eles alteraram o guidance para o ano fechado de 2026. Agora estão esperando entre 43 a 45 bilhões de dólares para o ano fechado. Qual era o guidance anterior? E como é que você vê isso, pessoal? Você pode olhar o relatório, você já pode abrir aqui direto aqui na biblioteca de teses. Vamos ver aqui na biblioteca de teses que é mais rápido. Os resultados do trimestre analisado, ó. Aqui, ó, os comentários, ó. Para o ano fechado, a empresa espera uma receita de 36 a 40 bilhões de euros. Ou seja, essa era a projeção do último trimestre. Já melhoraram a projeção agora, ó. 43 para 45, pessoal. Aumentou muito, ó. O limite superior do guidance antigo era 40 bilhões. Agora, o limite inferior do novo guidance é 43. Então, assim, o cenário está muito forte. E já era até meio que esperado isso aqui, né, pessoal? Acho que o grande ponto do resultado é isso aqui. É esse guidance aqui que veio com uma revisão de estimativa para cima e muito para cima, né? Isso aqui meio que já era esperado. Por quê? Porque a gente tem visto a TSMC aumentando muito o CAPEX, né? A TSMC aumentando seus investimentos, o que é algo diretamente proporcional. Se ela vai aumentar, ela vai comprar mais máquina, né? Não tem para onde correr. E esse CAPEX aqui, quando a gente olha da TSMC, saltando de 29 para 40 bi, isso aqui, uma hora vai chegar na ponta lá SML. Então, assim, muito bom o resultado. A gente vê os números aqui do trimestre especificamente foram bons. A margem da empresa, ó, 54%. O guidance veio muito forte. E aí, só para puxar aqui, ó, deixa eu abrir aqui no release, só para ver o que eles comentaram. A gestão comentou, né? A administração. Os investimentos contínuos em IA e o progresso constante nas tecnologias IA estão impulsionando a demanda por chips avançados de lógica e memória. A memória também tem crescido bastante. É importante também acompanhar isso e eles fornecem para as duas cadeias. Fortalecendo ainda mais as perspectivas de crescimento da indústria. Perdão, pessoal, que meu nariz tá... tem um sinusite, enfim, aí fica
rinite, na verdade. Aí fica o tempo todo assim. Não sei se vocês têm também isso, mas é ruim. E aí, voltando aqui, ó. Nossa entrada de pedidos continuou forte com base nesse. Isso aqui que é o ponto importante, pessoal. Vou até dar um zoom aqui e grifar aqui, porque eu acho que vale a pena olhar essa fala aqui deles. E aí, o que é que eles colocam? Nossos clientes às vezes continuam. Na verdade, é isso aqui, ó. Nossa entrada de pedidos permaneceu extremamente forte no primeiro semestre. Com base nesse ritmo, planejamos adicionar 30% à nossa capacidade UV, são as máquinas, que são hoje aproximadamente 65, e eles querem aumentar isso mais em 30%, né? Ou seja, são 65 máquinas, vão aumentar em mais 30%, eles querem terminar com a capacidade de produzir 84 máquinas, isso para 2027. E aí não para por aí, né? Para 2028 eles querem aumentar de novo em mais 30%. E aí vai sair desses 84, vai aumentar mais 30%, vai uma capacidade de produção de máquinas de 109, né? 109, um valor aqui de 65, um crescimento muito forte aqui, né, que eles estão esperando, isso em função da demanda. Mesma coisa acontece com o outro tipo de máquina, né, a DUV, eles esperam aumentar 30% para 130 unidades para 2027, depois mais 30% em 2028. Então, assim, isso aqui reforça um pouco aquela perspectiva boa que a empresa tem em relação ao mercado. E aí eles justamente colocaram que as vendas já vão aumentar no próximo trimestre, né? Que foi aquele guidance, e aumentaram o guidance para o ano de 2026. Então, assim, resultado muito bom aqui de ASML, pessoal. Extremamente forte. Só para fechar o vídeo, acho que vale a pena a gente olhar um pouco, observar a questão dos múltiplos, né? Entender se está barato ou não a empresa. E aí, deixa eu puxar aqui no Fundamentei. Vamos ver o valuation. O PL, pessoal, hoje... Opa, perdão, estava olhando TSMC, ó. Já comentei esse crime. O PL hoje da empresa está em torno de 58,6. Eu acho interessante olhar o PL aqui na SML, não acho um problema. A gente tem que saber qual indicador usar, né? Aqui eu acho que o PL ele é um indicador interessante. Porém, a gente vê que ele está bem alto, né? Está em torno de 58, frente a uma mediana de 33 vezes. É caro ou não? Não dá para a gente tirar essa conclusão só com base nisso. A gente tem que ver se esse lucro ele vai crescer. O que é que tem acontecido, né, pessoal? Vamos fazer um exercício básico aqui. Eu acho que é bem legal a gente fazer dessa forma. E como é que eu vou fazer? Eu vou pegar basicamente o resultado. Vamos pegar o guidance da empresa. Qual é o guidance? Deixa eu ver onde é que está o guidance. É aqui no final, né? O outlook tá aqui, ó. Eles esperam uma receita de 43 a 46. Vamos colocar aqui uns 44 no meio termo, né? Eles entregam 44 bi. Vamos pegar qual é a margem líquida da empresa. Deixa eu puxar baseado aqui nesse último trimestre. Margem líquida da empresa, ó, é exatamente isso aqui, que é de 31,3%. Então vamos fazer, supondo que eles atinjam o guidance e atinjam a margem líquida de 31,3%, que foi a do último trimestre, usando essas premissas, chegamos num lucro aqui de 3,77 bilhões de euros, né? E multiplicado pelo valor de mercado, 684 dividido por... Agora, quanto é que era aquele valor? Pessoal, agora perdi, era 13, né? Já acabei perdendo aqui a conta, viu? Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Vou fazer aqui no celular que é mais rápido, pessoal. Vamos pegar aqui a... Deixa eu puxar aqui a calculadora. Vai ser 40 e... Qual era a receita? 44 que eu coloquei, vezes a margem de 31,3. Dá 13,7. E aí o valor de mercado da empresa é 684. E agora sim eu consigo fazer, mostrando aqui para vocês. 684, valor de mercado, né? 0,4. Dividido aqui. Tá ruim aqui, viu, pessoal? Dividido. O que é que tá dando errado aqui? 684,4 dividido por 13,7. Dá um preço-lucro aqui futuro, né? Projetando já esse lucro de 50 vezes. Então, assim, já é um múltiplo um pouco mais caro, né? Eu já vi a SML negociar múltiplos mais interessantes. Aqui nessa faixa dos 30 eu achava a empresa mais interessante. Eu acho que já está um pouquinho mais esticado. Não é que... eu não acho um absurdo, pessoal, ela ser negociada a 50 vezes. Até porque tem uma perspectiva muito forte de crescimento. Mas eu não acho que é uma baita oportunidade no momento. Então tem que ser bem honesto aqui com vocês. Não acho que tá barata, não. Acho que tá um pouco do justo para um pouquinho caro. Enfim, é uma empresa que cresce ali. Mas assim, a gente tem que levar em conta que tá num momento de aceleração. E aí o mercado já
projeta isso. Não é tão simples assim a análise, mas olhando aqui múltiplo, não me parece um ativo tão barato. Enfim, e aí fica aí o ponto, né? Se você quer ter a recomendação, eu não vou trazer recomendações aqui no YouTube. As recomendações eu trago sempre lá no meu Substack, né? No que eu chamo de biblioteca de teses, que é um produto que eu disponibilizo para eu vendo, né? Na verdade, para vocês, quem quiser comprar, é super barato, né? Você entra aqui no meu Substack, o link está na descrição. Lá você vai ter aqui, ó, a biblioteca de teses, com todas as empresas que eu analiso no canal, o relatório dessas empresas e a recomendação dentro desse relatório. E aí aqui é mais um intuito educacional, para que vocês aprendam, vejam como é que eu analiso as empresas e também a gente consiga aprender junto, enfim. Mas lá não, lá eu trago as recomendações na biblioteca. Aqui eu não vou trazer, mas enfim, eu acho que já teve um momento que ela foi mais barata, falando de preço. Sobre a SML é isso, né, pessoal? Não vou me prolongar muito. Vamos classificar ela lá na planilha de classificação de ativos. Deixa eu abrir aqui a planilha. Planilha de classificação de ativos do canal. E a gente já tem, eu acho que a gente já tem SML. Deixa eu puxar aqui. Vamos organizar aqui por ordem alfabética. A SML ainda não tem. Não tinha classificado ela naquele primeiro vídeo, né? Vou classificar agora. A SML, empresa de semicondutores. Vou botar que tá aqui relacionada, né? Indústria de semicondutores. Semicondutores. Ciclo de vida. É uma empresa de alto crescimento, continua sendo crescimento forte. É uma empresa ótima, né, pessoal? Não tem o que colocar. Aqui é 5 estrelas. A tese eu vou botar de crescimento. Posso botar crescimento barra quality. As duas se enquadram perfeitamente, né? Aqui, primeira classificação da SML aqui do canal, né? Interessante. Eu queria tirar esse filtro, ó. Não queria deixar por ordem alfabética. Deixa eu ver se eu consigo voltar atrás. Pronto, quero deixar por ordem mesmo do que eu coloquei. Aí eu vou só escrever aqui as coisas para não perder. Então, ciclo de vida dela, alto crescimento, qualidade 5 estrelas, ótima. E a tese vai ser aqui crescimento barra quality. Fechou aqui nossa classificação da empresa. Lá nos relatórios também, pessoal, na biblioteca de teses, vocês também têm essas classificações aqui das empresas. Eu coloco também junto com a recomendação, né? E aí faço mais uma vez o convite, caso vocês tenham interesse em conhecer o serviço. A assinatura é super em conta, R$ 29,90 o mensal e o anual um desconto de 16%, R$ 299, né? Fica aqui o convite. Mas é isso que eu tinha para trazer hoje do vídeo de ASML. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão aqui, pessoal, meu nariz escorrendo. Eu não faço edição nos vídeos, né? E às vezes acontece que no meio do vídeo o nariz aqui dá uma piorada. Mas é isso. E aí, só para fechar, pessoal, também apresentar para vocês, para quem não conhece, também tem o meu serviço de consultoria de investimento. Atendo aqui os clientes, faço a montagem da carteira. 100% personalizada as carteiras, né? Nada genérico. E aí essas carteiras personalizadas são interessantes porque a gente faz uma reunião, né? Eu faço uma reunião junto com o cliente. A gente define qual vai ser a estratégia, a gente consegue encaixar produtos ali, tanto renda variável, renda fixa, os melhores produtos para aquele perfil de investidor, para determinado objetivo, né? Lá na consultoria eu consigo encaixar muito bem isso. E aí estou atendendo os clientes. Olhem o site, o link está na descrição, lá tem mais informações para clientes que têm o patrimônio mínimo de 100 mil investidos. Estou atendendo até o final de agosto esse tipo de cliente, né? A partir de agosto o valor mínimo vai ser 200 mil. E aí a consultoria vem como um serviço mais premium. Enfim, se você quer ter esse acompanhamento, entra lá no site. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp através desses botões. Pode entrar em contato comigo que eu também fico à total disposição aqui para tirar todas as dúvidas. Mas era isso que eu tinha para trazer para hoje, atualizações aqui de ASML. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu, agradeço a atenção de todos. Não se esquece, deixa o like, se inscreve no canal. E valeu, pessoal. Até a próxima.